Hoje nós vamos continuar com o anime. Bom, todo mundo sabe que ele tem a panelinha dele e a tartaruguinha. Anteriormente, o Bai foi aceito como discípulo para se tornar um imortal. A história continua enquanto os outros membros do setor só podem assistir de fora enquanto a espada caída do abismo começa a desmoronar. Os detritos começam a danificar a frota de navios, então o Lee usa seus imensos poderes para proteger eles. O Lee é empurrado para trás por um resíduo de aura de uma chave. O espírito demônio revela que o discípulo foi aquele que pegou a chave celestial e proclama que o lugar agora será chamado de perigoso domínio dos 9 infernos. Nenhum membro do setor poderá entrar novamente ou o setor a qual ele pertence será destruído. Todos os discípulos então emergem da área e todos se perguntam quem poderia ter absorvido uma chave celestial. Cada setor espera que aquele que fez isso pertença ao seu setor, mas o Zhang chega gravemente ferido para revelar que era o Bai. Nas proximidades, o Hyun explica que a rua não pode ser encontrada, então o Bai fica para trás para tentar encontrar ela. O Lee fica preocupado com o seu jovem discípulo. Repentinamente, um recipiente cai na frente deles. Algum tempo depois, de volta ao setor espiritual, vários discípulos são informados de que o Bai se sacrificou para salvar os seus camaradas dentro do estabelecimento da Fundação Terras Sagradas. Como ele estava desaparecido, todos são ordenados a usar todos os reforços para procurar ele e trazê-lo de volta em segurança. Em outro local, um homem chamado Hong fala com um macaco falante que explica que o Bai alcançou a Fundação Celestial e é inegavelmente a esperança futura do fluxo espiritual. O problema é que os outros 3 setores não ficarão felizes com isso, pois isso significará que o setor do fluxo espiritual se tornará o líder dos setores. O macaco lembra ao Hong sobre o motivo pelo qual ele fez o Hong viver para sempre. Ele o lembra que foi-lhe dada a responsabilidade de liderar o setor de fluxo espiritual até o lado leste do rio, que chega ao céu para se tornar um setor midstream, ou mesmo upstream. Dessa forma, ele poderia viver a glória do caminho espiritual do setor frígido. De volta ao abismo da espada caída, nós vemos mais uma vez como o filho ovo adotivo do Bai o salvou do espírito demônio. Após o Bai se recuperar, ele percebe que ele estava de volta na mansão do clã Lucian e não consegue entender como ou por que ele foi parar ali. Ele se lembra que foi graças ao seu ovo que ele saiu vivo, e ele se assusta ao ver o seu filho em mau estado. O Bai percebe que isso vai exigir um grande impulso de energia espiritual para ajudar ele a se recuperar do seu estado enfraquecido e se prepara para ajudar. Em outro local, a grande anciã do setor de corrente sanguínea é informada de que nenhum sinal do Bai foi encontrado. Ele exige que a busca continue, porque o Bai deve ser executado a todo custo. Só então o ancião pensa que eles serão abençoados. Então, nós vemos que o Bai estava confuso, porque tudo o que ele fez foi tentar transferir algum poder espiritual. Mas ele vê que ele machucou seu próprio filho, e o Bai consegue salvar o ovo e elogia ele por sua durabilidade. Mas ele fica em choque ao descobrir que ele não pode armazenar o seu filho na sua bolsa, porque ele estava preocupado já que todo o seu equipamento havia desaparecido. Mas se acalma a se lembrar que agora ele tem o caminho celestial do estabelecimento da fundação. Em algum momento mais tarde, o Lee é informado de que a busca pelo Bai durou 5 dias e não houve sinais dele em nenhuma área, ao redor do abismo da espada caída. O Lee sabe que o Bai não tem uma espada, o que significa que ele não pode voar e deve estar a pé. Então ele instrui a todos a irem para a cidade de Dongling. Na cidade de Dongling, nós vemos que o Lee estava correto, porque o Bai chegou lá. Ninguém sabe quem ele é, e ele ouve fofocas sobre como os discípulos do setor de corrente sanguínea estavam lutando contra os discípulos do fluxo espiritual fora da cidade. Então Bai acredita ter visto a Fei, mas estava errado, e é confrontado por um grupo que explica que os outros 3 setores o querem morto. O Bai se prepara para finalmente usar os poderes celestiais para se transformar, mas acaba apenas saindo uma cortina de fumaça. O Bai foge o mais rápido que pode e pensa em como lutar vai fazer com que pessoas inocentes se machuquem, então ele tem que atrair o grupo para longe. Nós vemos que o grupo estava determinado a alcançar ele até descobrirem que a sua missão foi interrompida. Depois, o grande ancião do setor da corrente sanguínea é informado de que todos os assassinos enviados por todos os 3 setores foram eliminados. O ancião assume que foi o Bai e reitera que ele estava proibido de viver. O ancião afirma que não importa o quão resistente ele seja, o Bai não será capaz de derrotar aquele que alcançou o estabelecimento da fundação
com 9 marés. E também o primeiro reino secreto infernal, a pessoa que causa medo em todos no setor da corrente sanguínea. A escolhida, Sumei. Só então, nós vemos que o Bai já a conheceu e explica que só porque ele não ataca garotas não significa que ele não vai derrotar ela. Ele prefere conversar sobre as coisas, mas a Sui explica que ele é a pessoa mais odiada dos 3 setores, e se ela não o matar, outra pessoa vai. O Bai foge enquanto ele tenta ir atrás dela, mas antes que a Sumei possa até mesmo perceber o que aconteceu, o Bai já estava reivindicando vitória. Ele, de uma forma zoeira, pergunta se ela precisa de ajuda para pegar a sua espada e explica que ele apenas fingiu correr. O Bai viu uma planta familiar próxima e a fez usar a energia espiritual para prender ela. Ele a avisa para não se mover, pois isso só agarrará ela com mais força, e se despede. Depois ele fica surpreso com a força da garota em massa e pensa em como ela revelou que ele estava sendo caçado por outros setores. Isso é estranho, porque ao longo da sua jornada ele só viu o resultado das batalhas com poucas pessoas vindo atrás dele. O Bai começou a se perguntar se alguém o estava protegendo secretamente, mas percebe que não pode ser verdade, já que ninguém sabe onde ele estava. Ele começa a ter memórias de como ele ficou nessa caverna com seus amigos durante o incidente de Lucian e se pergunta para onde a Fei foi. Então ele chega para fora quando ele sente alguém e descobre que era a Fei. O Bai se pergunta se ele estava sonhando enquanto ele vai para um abraço, porém a Fei o nocauteia. Ela pede desculpas ao Bai ainda inconsciente e explica que ela saiu por conta de uma dificuldade inevitável. Tudo o que ela conseguiu fazer foi protegê-lo por um curto período de tempo, mas agora ele deve seguir o caminho por conta própria. A Fei agradece o Bai por curar a sua solidão e explica que ele pode parar de se preocupar com ela agora e deve esquecê-la. Ela desaparece assim que o Bai acorda e vê que o Lee estava no seu lugar. O Bai quer ir procurar ela, mas o Lee revela que a situação da Fei não é tão simples. O Lee se prepara para explicar por que não houve sinais dela, mas o Bai insiste que ele deve procurar ela. O Lee começa a explicar de qualquer maneira e revela que a Fei é uma traidora do setor do fluxo espiritual. Algum tempo depois, o Bai se tranca na casa do Lee e seus amigos ficam cada vez mais preocupados com ele. Eles afirmam que eles terão que derrubar a porta, mas o Bai explica que ele estava bem. Nesse momento, ele só quer ficar sozinho. Seus amigos o lembram de que ele não precisa suportar tudo sozinho, mas percebe que ele deve estar emocionalmente ferido por se lembrar de como Lee explicou isso e o destino alterou as runas de guarda da montanha do setor. Felizmente, foi descoberto a tempo de detê-la, mas, se não fosse, teria trazido problemas sem fim. O Bai afirmou que chegaria ao fundo disso, mas o Liu lembrou que ele é a pessoa mais odiada de todos os setores e se ele sair em público, tudo que o espera é uma perseguição interminável. O Ryun aparece diante dele e explica que ele congelou os amigos do Bai porque não quer ninguém ouvindo o que ele estava prestes a dizer. Ele fala que estava desapontado ao ver o Bai se trancando na sala e se recusou a ir à reunião de promoção dos anciões. O Bai explica que é porque não acredita que a Fei seja uma traidora. O Hong espera iluminar o Bai sobre a verdade do mundo e começa afirmando que na verdade não produz um único traço de energia espiritual. O mar que chega ao céu é o centro do mundo e o único lugar que contém energia espiritual. Existem 4 setores antigos que controlam todos os setores. O setor antigo, que vê sobre o setor de fluxo do espírito, e outros 3 setores próximos, é chamado do setor do pináculo do céu estrelado. Alguns anos atrás, alguém chamado de River Court provocou o setor do pináculo e foi quase completamente eliminado. Isso significa que há um lugar vago no mainstream e os outros 4 setores estão competindo por ele. É por isso que o clã Lucian traiu o setor espiritual, e o Hong assume que a Fei fez isso pelo mesmo motivo. O Bai se recusa a acreditar nisso, e o Hong explica a razão pela qual todos os setores estão subindo desesperadamente o rio que alcança o céu, além de buscar uma energia espiritual mais densa. Há uma ilha de alcance celestial no final do rio, a entrada para os céus, e se alguém romper, eles podem obter eternidade. O Bai fica maravilhado ao escutar isso, e o Hong explica que é porque ele tem um caminho celestial de estabelecimento de fundação que o torna a esperança do setor do fluxo espiritual.
O Hong reconhece que o Bai tem problemas na sua vida, mas explica que ele agora possui uma responsabilidade imensa. O Hong traz o pergaminho de medicamento do setor frígido e fala para o Bai se preparar para trilhar o caminho da eternidade. O Bai aceita a responsabilidade, mas afirma que também chegará ao fundo do mistério em torno da Fei. O Bai fica surpreso ao saber que o Hong sabe sobre o seu ovo. O Hong afirma que precisa absorver o espírito de energia das bestas espirituais todos os dias. Então, após 49 dias completos, o espírito do Bai refinará o poder e se tornará a besta rei. Uma vez que eclodir, ele se tornará o suporte mais forte, bem como o suporte mais forte para o setor do fluxo espiritual. Ele absorve energia espiritual, causa grande dano às feras, então o Bai deve ter certeza de que os mestres das feras estão de bem com isso. Depois, os amigos do Bai ficam surpresos ao ver que o seu ovo adotado acabará se tornando um rei das feras, e o Zeng explica que eles têm praticado o refinamento do espírito. O Zeng refinou o espírito de algumas espadas pro Bai como presente de parabéns por tudo que conquistou, e falou que confia nele. Para conseguir essas espadas, foi um trabalho muito árduo.